Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero começar com vocês o estudo do movimento, ou melhor, o estudo da cinemática, que é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas, apenas a descrição matemática dos movimentos. Então a gente vai estudar velocidade, aceleração, direção, tipos de movimento. Então não sai daí, eu já volto. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Bom, então vamos começar o estudo da cinemática, um rápido resumo então das aulas anteriores. Nós vimos que a física, como a gente conhece hoje, surgiu com Galileu Galilei na sua tentativa de resolver o problema da causa da gravidade, que é o problema da queda dos corpos na superfície da Terra. Ninguém sabia por que os corpos caíam em direção à Terra, e Galileu ele fez uma proposta então de estudar o movimento de queda sem se preocupar com a causa, né? Ou seja, estudar a gravidade, que é o próprio movimento de queda, né? No sentido que Aristóteles dava, né? Sem se preocupar com a causa desse movimento. Descrever somente as propriedades matemáticas, ou a descrição matemática dessa queda dos corpos. Então, foi isso que a gente comentou na aula anterior. Essa abordagem de Galileu ficou conhecida então depois como cinemática, que é o estudo do movimento sem se preocupar com as suas causas, tá? Essa abordagem deu origem a mais ou menos a forma como a física funciona hoje, né? Que é uma física matemática, estuda primeiro as propriedades matemáticas dos fenômenos para depois buscar a causa dos fenômenos, tá? Então a gente começa agora esse estudo da cinemática. E aí a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: quais foram as conclusões de Galileu fazendo essa abordagem, né? Estudando primeiro o movimento, as propriedades matemáticas do movimento. O que Galileu descobriu quando ele fez esse estudo? Então aqui tem um resumo, tá? Galileu ele determinou basicamente alguns tipos básicos de movimento, tá? Nesse estudo. Ele não chamou o movimento pelos nomes que a gente vai dar aqui necessariamente, tá? Mas os nomes que já foram consagrados aí pela doutrina da física. Então a gente vai usar esses nomes mais atuais, mas basicamente o que Galileu descobriu nesse estudo sobre o movimento é que existem três tipos básicos de movimento, tá aqui: MRU, MRV e MV, que eu estou chamando aqui. MRU seria movimento retilíneo uniforme. Esse é o tipo mais simples de movimento, que é um movimento que tem uma velocidade constante, um corpo se deslocando, é retilíneo porque esse movimento é em linha reta, e se deslocando uniforme porque ele se desloca com uma velocidade constante, tá? Então esse seria o tipo mais simples de movimento que a gente podia imaginar, tá? Agora, existem movimentos mais complexos, por exemplo, MRUV e MV. Tá? O mais simples é o MRU, movimento retilíneo uniforme, que é em linha reta e velocidade constante, e o mais complexo seria o MV, que seria o movimento variado. Ele se chama já variado porque a velocidade não é constante. A velocidade do corpo varia nesse movimento, né? E, na verdade, se você prestar atenção nos movimentos que você vê por aí, por exemplo, um carro se deslocando, indo em direção ao litoral e tal, dificilmente ele vai daqui até lá com uma velocidade constante. Por isso que os movimentos em geral são mais complexos do que esse aqui, movimento retilíneo uniforme. São tantos os movimentos que são desse tipo mais simples, né? Geralmente os movimentos são mais complexos, por exemplo, a velocidade não é constante, um carro se deslocando, ele para no posto, depois aumenta a velocidade, diminui a velocidade, acelera num ponto, freia no outro, né? Então, o movimento variado é um movimento que a velocidade não é constante, então já se torna mais complexo de analisar. E ele também pode não ser em linha reta, né? Se você imaginar o mesmo exemplo de um carro se deslocando para o litoral e tal, ele vai fazer muitas curvas no meio do caminho, né? Então, claro que o movimento em linha reta é muito mais fácil de analisar do que o movimento que não é em linha reta. E ainda assim, o aumento dessa velocidade, a diminuição, a variação dessa velocidade, é movimento variado, né? Porque a velocidade varia.
a variação dessa velocidade pode ser constante ou não, né? Pode obedecer alguma regra, alguma lei ou não. E nesse movimento mais complexo, difícil de analisar até do ponto de vista físico, seria um movimento que não é constante, que não é em linha reta e que não obedece nenhuma regra, né? Então, por exemplo, duas crianças brincando, ela acelera, para, freia, então é difícil você determinar alguma regra, alguma lei operando nesse movimento. Então esse seria o movimento mais complexo, que existe em muitas situações da natureza, e ele distinguiu do movimento mais simples possível, que seria esse movimento com velocidade constante em linha reta, e entre esses dois tem um movimento que é o que interessava mais para ele, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então veja bem, o que quer dizer esse movimento retilíneo uniformemente variado? Retilíneo, obviamente, porque era em linha reta também. Mas por que uniformemente variado? Variado porque ele não tinha velocidade constante, mas uniformemente variado porque essa mudança da velocidade que ocorria era constante. A mudança da velocidade constante, ou seja, obedecia a alguma lei que era possível determinar. E assim prevê até o movimento do corpo. Então veja, Galileu distinguiu esses três tipos básicos de movimento: o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento variado. Esse aqui dificilmente poderia ser analisado do ponto de vista físico, mas esses dois aqui seriam mais fáceis de analisar, né? Esse bem mais fácil, esse um pouco mais complexo, mas ainda assim mais fácil, porque embora a velocidade não seja constante, ela mude, aumente, diminua, a mudança dessa velocidade seria constante. E veja, seria exatamente esse segundo tipo aqui, que seria o movimento de queda dos corpos, o movimento de queda livre, dos corpos caindo na superfície da Terra. Então, Galileu primeiro determinou esses tipos de movimento para depois identificar qual seria o tipo de movimento então dos corpos em queda livre. Para daí sim depois, como eu disse para vocês, ele buscar a causa da gravidade. Primeiro ele tem que identificar que tipo de movimento é esse. Esse é um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade não é constante, a linha é reta, o corpo caindo na superfície da Terra cai sempre em linha reta, mas ocorre uma mudança que é constante, que dá para determinar uma lei aqui, tá? Mas é claro, para Galileu entender esse movimento, primeiro ele teria que entender o movimento mais simples, né? O movimento retilíneo uniforme, o movimento de velocidade constante em linha reta. Depois que ele entendesse esse, ele poderia tentar entender esse segundo tipo de movimento, para daí sim dizer que lei é essa que os corpos caem na superfície da Terra, tá? Então, basicamente, o que a gente vai estudar na física aqui nessas primeiras aulas sobre o movimento é esses dois tipos de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Ah, Ricardo, esse movimento variado, totalmente variado, não é possível estudar na física? É possível também, só que ele é muito mais complexo, né? Já foge muito daquilo que a gente poderia aprender no ensino médio. Mas esses dois aqui, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, a gente pode estudar tranquilamente, entender os conceitos básicos sobre esses dois movimentos, né? E o que é interessante de a gente estudar esses dois movimentos aqui é que a gente vai aprender como que a ciência começou a ser praticada lá por Galileu, né? A gente consegue ter uma noção básica de como funciona a física, a ciência, né? Então não é que o estudo do movimento seria assim um suprassumo de importante você entender todas as propriedades do movimento, etc. Tem bastante utilidade, mas o principal é você perceber como a física funciona, como Galileu começou a desenvolver as propriedades físicas, essas descrições matemáticas para chegar até numa causa física, eventualmente uma causa da gravidade, causa de outros fenômenos da natureza, tá? Então por isso que é interessante aqui a gente estudar aqui esse procedimento, como Galileu investigou essas coisas, tá? Então a gente vai começar com o movimento retilíneo uniforme e depois o movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos lá, movimento retilíneo uniforme. Então, primeira coisa, né, você viu que o que diferencia esses três movimentos aqui, principalmente, é a velocidade. Então, a gente tem que começar esclarecendo, né, o conceito de velocidade. O que é velocidade? A maioria de nós já sabe intuitivamente o que é velocidade, né? Mas é interessante ter uma definição para a gente ter mais ou menos um ponto de partida. Então, eu estou evitando aqui um jargão técnico, tá? Quero usar palavras
que são mais comuns, tá, que a gente utiliza, e também que, curiosamente, eram as palavras que Galileu utilizava, porque não existia um jargão técnico na época de Galileu. Então, a gente poderia definir velocidade, sem usar umas palavras técnicas, como a rapidez que um corpo muda de um lugar para o outro. É claro, para o corpo ter velocidade, ele tem que estar mudando de um lugar para o outro, ele tem que estar se deslocando, ele tem que estar passando do ponto A para o ponto B. E quanto mais rápido ele vai do ponto A para o ponto B, quer dizer, maior a velocidade do corpo. Então, por isso que eu estou definindo assim para você, sem linguagem técnica, que velocidade é a rapidez com que um corpo muda de um lugar para o outro, do ponto A para o ponto B. Tá? Então, a gente pode expressar matematicamente a velocidade. Isso é um ponto importante. Por que a gente pode expressar matematicamente a velocidade? Para você saber a velocidade de um corpo, você teria que saber a distância que ele percorre do ponto A para o ponto B e o tempo que ele leva para percorrer. Lembra das aulas anteriores que a gente viu que é possível expressar matematicamente a distância entre os corpos, tá? A distância entre um ponto e outro, ou o comprimento de um corpo ou a distância, é a mesma coisa, né? Então é possível expressar matematicamente isso. E nós vimos também nas aulas anteriores que é possível expressar matematicamente o tempo, né? Por incrível que possa parecer, eu mostrei para vocês, é possível expressar matematicamente o tempo. Então, veja, a conclusão, se eu posso expressar matematicamente a distância e o tempo, então eu posso fazer uma operação matemática simples e determinar matematicamente também a velocidade dos corpos. Não é difícil de fazer isso, porque a velocidade seria exatamente esse quociente aqui, essa divisão entre a distância e o tempo que o corpo percorre. Então, tranquilo. A velocidade é a rapidez com que o corpo muda de um lugar para o outro e ela pode ser expressa matematicamente, porque a distância e o tempo a gente pode expressar matematicamente. A distância é percorrida por um corpo e o tempo é percorrer essa distância. Tá? A fórmula tradicional que é usada para a velocidade é essa fórmula aqui, V igual a ΔS por ΔT. ΔS é o deslocamento do corpo, né, a variação de espaço do corpo, ΔT é o intervalo de tempo, a variação de tempo. Tá? Eu não vou usar essa notação técnica aqui também, porque às vezes confunde mais os alunos, né? Mais à frente talvez a gente precise usar, mas por enquanto vamos usar uma notação mais básica, né? Mais simples, que é mais fácil de entender. V para a velocidade, D para a distância percorrida pelo corpo e T para o intervalo de tempo percorrido pelo corpo, tá? Então vamos deixar de lado essa notação mais técnica e vamos usar essa formulazinha aqui, que para quem é meu aluno já tem aí no caderno, né? V igual a D sobre T. Então a velocidade pode ser calculada dividindo a distância percorrida pelo corpo pelo tempo. Então está aqui as letras da fórmula, V de velocidade, D de distância percorrida pelo corpo e T de tempo. É importante, a velocidade é medida em que unidade de tempo? Então é muito simples, é só você olhar para o velocímetro do seu automóvel, do seu pai, enfim, né? E você vai ver lá que a velocidade está sendo medida lá em quilômetros por hora. Está aqui, quilômetros por hora. Se você olhar para qualquer placa de trânsito, você vai ver lá que as placas de trânsito estão marcando também em quilômetros por hora. Então veja, no cotidiano, pelo menos, né, no dia a dia, a velocidade está sendo sempre expressa em quilômetros por hora. Para a velocidade ser calculada em quilômetros por hora, veja, obviamente, a distância percorrida tem que ser usada em quilômetros, né? Porque senão não daria quilômetros por hora. E o tempo para percorrer essa distância teria que ser usado sempre em horas. Se você usar a distância em quilômetros e o tempo em hora, obviamente a velocidade vai ser quilômetros por hora, né? Você está dividindo distância por tempo, né? A distância em quilômetros, o tempo em horas. Então, distância dividida por tempo vai ficar quilômetros sobre hora ou quilômetros por hora. Tá bom? Então a gente vai começar usando somente essa unidade de medida, depois a gente vai ver outras unidades de medida de velocidade, tá? Mas por enquanto só essa. Quilômetros por hora, distância em quilômetros, tempo em hora. Então vamos ver na prática aqui alguns exemplos de resolução, aplicando essa formulazinha de velocidade. São exemplos muito simples, tá? Mas aqui o que eu quero que vocês aprendam não é necessariamente a resposta, que vocês podem fazer até de cabeça. Tá? Mas sim a aplicação da fórmula seguindo um modelo, tá? Para vocês sempre aplicarem e seguirem esse modelo. Tá? Na física é extremamente importante que vocês tenham organização. Se vocês não tiverem organização na resolução do exercício, vocês vão acabar errando e sempre errando. Tá? Então essa é uma dica que eu passo para vocês. Tem que ser organizado. Tem que fazer o cálculo completo?
tem que fazer o cálculo completo, porque vocês têm que aprender essa organização. É isso que impede você de errar. Quando você começa a fazer tudo de cabeça, você corre o risco de errar, e não só corre o risco de errar, quando você erra, você não consegue resgatar onde você errou. Então tem que fazer os exercícios completos, tem que exercitar essa organização que eu vou fazer aqui para vocês. Então aqui não é tão importante a questão da resposta, e sim de como você chega na resposta. Então vamos lá. Exemplo 1. Um carro percorre 200 km em 4 horas. Calcule a velocidade do carro, né, em km por hora. Então veja, você não precisa fazer conta nenhuma para saber a resposta desse exercício. Você pode fazer de cabeça. Então vamos lá, de cabeça primeiro. Se o carro percorre 200 km em 4 horas, qual que é a velocidade dele em km por hora? Ou seja, quantos quilômetros ele vai percorrer em 1 hora, se ele percorre 200 km em 4 horas? A cada hora ele percorre quantos quilômetros para percorrer 200 km em 4 horas? Então, se você pensar um pouquinho de cabeça aí, você vai chegar à conclusão. 50 km por hora. Por que 50 km por hora? Porque se ele percorrer 50 km a cada hora, em 1 hora ele percorre 50 km, em 2 horas ele percorre 100 km, em 3 horas ele percorre 150 km, em 4 horas ele percorre 200 km. Pronto, está resolvido de cabeça. Então um exercício desse você pode fazer facilmente de cabeça. Mas eu quero que vocês apliquem a fórmula. Então vamos lá, como você vai fazer a aplicação dessa fórmula? Eu quero que vocês sigam exatamente sempre esses passos. Primeiro lugar, coloca as 3 letras da fórmula, uma letra embaixo da outra, para você determinar os dados que você tem no problema. Então as 3 letras da fórmula, que a gente já sabe ali, é VDT. Então está aqui as 3 letras da fórmula. Segundo, você vai colocar o valor, os valores que você tem no problema do lado da respectiva letra na fórmula. Então 200 quilômetros, 200 km é VD ou T, velocidade, distância ou tempo. 200 quilômetros é distância, então coloco aqui do lado do D 200 quilômetros, os meus dados do problema. Em 4 horas, o que é 4 horas? V ou T, velocidade ou tempo? Então a gente sabe 4 horas é tempo, então fica aqui no lugar do lado do T. E a velocidade nós não temos, é o que ele está pedindo, né? Calcule a velocidade, até sublinhei ali, então V interrogação. Então eu quero que vocês façam isso sempre nos exercícios. Os alunos que estavam acompanhando as aulas presencialmente já sabem disso, né? Mas eu estou relembrando aqui para vocês. Coloque as 3 letras, coloque os dados do problema. Não esqueça de colocar a unidade. Em hipótese alguma, esqueça de colocar as unidades. Aqui também, tá? E agora sim você vai para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Escrever a fórmula. V igual a D sobre T. Ah, Ricardo, é obrigado a escrever a fórmula? É obrigado a escrever a fórmula sim, tá? Tem que colocar os dados e tem que colocar a fórmula e depois você vai substituir os números. Então, próximo passo. Depois que você escreveu a fórmula, agora sim você vai substituir os números no lugar das letras respectivas. Então, V eu não sei, então o V vai continuar lá, deixa o V no lugar dele. D eu sei, 200 km, então no lugar do D coloco 200 km, tá aí. Traço de fração e no lugar do T eu tenho também 4 horas, coloco 4 horas no lugar do T. Então, primeiro passo, coloca as 3 letras e os dados. Segundo passo, escreve a fórmula. Terceiro passo, substitui os números que eu tenho no lugar das letras respectivas. E aí sim, só no último passo é que você vai fazer a resolução, tá? Então, 200 sobre 4, a mesma coisa que 200 dividido por 4. Então, fazendo esse cálculo, eu sei que vai dar 50 km por hora. Tá? Não esqueça, em hipótese alguma, de colocar a unidade de medida depois da resposta. Na física, o exercício não acaba com o número. Você tem que colocar o número e a unidade. Não colocou a unidade, está errado. E você vai errar. Ou seja, até um teste de Enem, você vai errar se você não tiver o costume, tá, de colocar a unidade de medida. Tá? Porque vai ter muitas pegadinhas aí que podem te derrubar aí porque você não coloca a unidade de medida, você acaba esquecendo e acaba marcando respostas erradas porque
você não prestou atenção na unidade de medida. Então o exercício só termina quando chega aqui no número e na unidade de medida, tá? Então sempre daqui para frente, vocês, para resolver qualquer exercício, tem que seguir esse procedimento. Coloca as letras, coloca os números, coloca a equação que você está usando, substitui e aí sim acha o resultado e coloca a unidade de medida no resultado, tá? Então tá aí, está resolvido usando a formulazinha VDT, 50 km por hora é a velocidade do carro. Vamos fazer mais um. Então agora, um carro se desloca a 80 km por hora. Calcule a distância que ele percorrerá depois de 5 horas. Beleza, vamos lá. Então agora, nesse caso, faz a mesma coisa, né? Segue o mesmo procedimento. Primeiro, escreve as 3 letras da fórmula, V, D e T. Segundo, coloca os números que você tem no problema do lado das respectivas letras, né? São os seus dados. Então, o carro se desloca a 80 km por hora. O que é esse 80 km por hora aqui? O que é? V, D ou T? Veja, aqui é velocidade, tá? Porque lá na nossa outra folha ali, deixa eu colocar de novo, né? A velocidade é que é em quilômetros por hora. Quilômetros é a distância e a hora é o tempo. Então não tem segredo. Se você fica na dúvida, volta nessa folha aqui. Mas, voltando lá, então, 80 km por hora, a gente já sabe, é velocidade. Então, coloco no lugar do lado do V. Calcule a distância que ele percorrerá depois de 5 horas. 5 horas é o quê? É o tempo. Tá aqui, do lado do T. E ele pede para calcular a distância D, eu não sei. Então, primeiro passo, coloca as letras, coloca os números. Não esqueça das unidades depois dos números, tá? Não esqueça. Agora sim, qual é o segundo passo? O terceiro passo é escrever a fórmula. V igual a D sobre T. Ah, tem que escrever isso mesmo? Tem que escrever, porque vai chegar nos exercícios que tem várias fórmulas. E aí você pode começar a ter problema para resolver o exercício e também porque cada vez que você coloca a fórmula, você vai memorizando ela. Essas fórmulas básicas você tem que memorizar, tá? Então, V igual a D sobre T. Próximo passo, substitui os números no lugar das letras. Então, V, nesse caso, veja, nós já temos 80. Então, no lugar do V, eu vou ter que colocar 80. Coloco igual no meio. D. Tenho D? Não. Então, repete o D aqui. E o T, 5 horas. Coloca 5 no lugar do T, tá? Nessa parte aqui, você não precisa colocar as unidades. Eu coloquei lá no primeiro ali, mas nessa parte aqui você não precisa. Daí no final você coloca de novo. Então ficou assim, 80 igual a D sobre 5. Como que resolve isso aí? Tá? Como resolve matematicamente isso? Então vocês devem saber, né, que aqui, para você resolver, você tem que isolar o D. Né? Para isolar o D, o 5 está dividindo, passa multiplicando, acha o resultado. Tá? Mas os alunos geralmente preferem que eu faça dessa forma, né? Coloco 1 aqui embaixo do 80 e multiplico cruzado, tá? Então eu vou fazer assim, né? Porque a maioria dos alunos prefere assim. Então, coloca 1, multiplica cruzado, 1 vezes D, então vou continuar aqui do lado, 1D igual 80 vezes 5, vai dar o resultado. Então, 1 vezes D é D mesmo, 80 vezes 5, 400 é a resposta. Acabou aí? Sim ou não? Não, não acabou. Porque você precisa do número e do quê? Exatamente, da unidade de medida. Então, a distância, qual é a unidade que a gente usa? Volta lá na outra folha. Está aqui, né? Velocidade é quilômetros por hora, distância é quilômetros, tempo em hora. Por enquanto são essas unidades. Depois vai aparecer outras, mas por enquanto estamos fazendo aqui o que é mais fácil. Então, 400 quilômetros é a resposta, distância percorrida pelo carro. Claro, também dava para fazer de cabeça. Um carro se desloca a 80 km por hora, calcule a distância depois de 5 horas. Se ele se deslocar a 80 km por hora, quer dizer que a cada hora ele percorre 80 km. Então, depois de 1 hora, 80, depois de 2, 160, depois de 3, depois de 4 horas, vai percorrer 400 km. Então, muito fácil você calcular esse exercício aqui de cabeça, mas a gente está treinando o procedimento organizado à prova de erro, beleza? Então você tem que seguir esse procedimento.
Vamos para o próximo agora. Então, um carro viaja com velocidade de 120 km por hora. Calcule o tempo que ele levará para percorrer a distância de Curitiba até São Paulo, que são 400 km. Então, vamos tentar fazer isso de cabeça. Se você tentar fazer isso de cabeça, você vai ver o seguinte, tá? A velocidade do carro é 120 km por hora. Então, a cada hora percorre 120 km. Então, depois de 1 hora, percorre 120 km. Depois de 2 horas, percorre mais 120 km, 240 km. Depois de 3 horas, 360 km. Depois de 4 horas, 480 km. Passou dos 400. Então, veja, não é 4 horas e não é 3 horas. Está entre 3 e 4 horas. Mas entre 3 e 4 horas, quanto? Quantas horas exatamente? Então veja que aqui já começa a complicar para fazer de cabeça o exercício, tá? Então tem que aplicar a formulazinha para resolver esse problema. Então vamos lá. Claro, dá para fazer por regra de 3 também, né? Mas a formulazinha ela deriva já da regra de 3, né? Então, primeiro passo, escreve as 3 letras V, D e T. Segundo passo, coloca os números do lado das letras que você tem aqui no problema, os dados do problema. Então aqui um carro viaja com velocidade de 120 km por hora. O que é 120 km por hora? Já está dizendo velocidade de 120. Então, do lado do V, 120 km por hora. Não esquece da unidade, tá? Calcule o tempo que ele levará para percorrer a distância de Curitiba a São Paulo, 400 km. O que é 400 km? Já está dizendo aqui, ó, distância de Curitiba a São Paulo, 400 km. Então, de 400 km. E o que ele pede, calcule o tempo. Estou deixando até sublinhado sempre o que ele está pedindo. Então, o tempo não sei. Tá? Então, aqui lembra, imaginando que o carro está viajando com velocidade constante. A gente está falando de movimento retilíneo uniforme. Imaginando aquele caso mais simples. O carro não está parando, o carro não tem buraco no meio do caminho, não tem congestionamento, não tem acidente, não tem nada. Na prática seria bem diferente. Mas aqui do caso mais simples, que ele tivesse uma estrada perfeita, quase impossível no Brasil, né? Uma estrada perfeita, que ele não precisasse frear, nada, velocidade constante até lá, a gente pode aplicar essa formulazinha da velocidade, que é só dividir distância pelo tempo. Né? Na prática não é bem assim, né? Mas na teoria aqui, na mais simples, a gente pode fazer assim. Então, colocamos os 3 dados. Qual é o próximo passo? Isso, escreve a fórmula, V igual a D sobre T. Qual é o terceiro passo? Substitui os números que você tem no problema nas letras respectivas na fórmula. Essa fórmula nunca, claro, não precisa dizer isso, né? Mas é bom reforçar, porque sempre tem alguns alunos que se confundem. Né? Essa fórmula não muda nunca a posição das letras, tá? Sempre V igual a D sobre T. D em cima, T embaixo, V ali. Não pode mudar isso, tá, gente? Então, coloca os números no lugar da letra respectiva. Então, 120 é o V. No lugar do V, coloca o 120. O D também temos 400. No lugar do D, coloca 400. Então, toma cuidado para não colocar no lugar errado, né? Tem alguns que fazem isso. No lugar do T, deixa T. Então, veja, pronto, substituir meus números na fórmula. O que eu faço agora para resolver? A mesma coisa que eu fiz ali, tá? Eu tenho que isolar o T. Para isolar o T, como eu resolveria na matemática? Eu tenho que deixar o T sozinho. Então, teria que passar esse T que está dividindo para o outro lado multiplicando e depois passar o 120 para cá dividindo para o T ficar sozinho, para isolar o T. Mas eu posso fazer simplesmente como eu fiz aqui ali em cima, né? Coloca um aqui embaixo, multiplica cruzado. Tá bom? Então vamos fazer desse jeito. Então, fazendo a multiplicação cruzada para achar o resultado. 120 vezes T dá quanto? 120T, isso mesmo. 1 vezes 400 vai dar quanto? 400 mesmo, vou deixar aqui só enunciado para você lembrar depois. Então, ficou 120T igual 1 vezes 400, que é 400. Beleza, agora tenho que isolar o T, deixar o T sozinho. Para isolar o T, eu passo esse 120 que está multiplicando o T, para o outro lado como? Exatamente, dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 120. Presta atenção que tem aluno que erra aqui também. O número que passa dividindo para o outro lado sempre fica embaixo no traço de fração, tá? Tô falando porque eu sei que tem um monte de alunos que erra, faz tudo certo, chega aqui e erra no mais fácil, né?
Passou dividindo, fica sempre embaixo no traço de fração. Então, agora faz a divisão. 400 divididos por 120. Vai dar quanto? De cabeça já vai ficar difícil. Então, faz aí na calculadora. Vai dar quanto? Então, desculpa aí, tive que parar o vídeo para fazer a conta. Então, fiz a conta aqui. 400 divididos por 120 vai dar, né? Não é um número exato, né? Eu fiz aqui, inventei esse exercício aqui de cabeça. Deu 3,33 horas, tá? Né? 3 uma dízima periódica aqui, né? Vou arredondar aqui, 3,33 horas. Então, o tempo que o carro leva para ir de Curitiba a São Paulo a 120 km por hora é 3,33 horas. Você vê que é muito difícil realmente um carro conseguir fazer esse tempo de Curitiba a São Paulo, porque ninguém consegue viajar 120 km por hora com velocidade constante de Curitiba até São Paulo sem cair num precipício, num buraco, sem bater num ônibus, né? Então, mas se fosse possível, levaria 3,33 horas. Tá, mas o que é esse 3,33 horas, Ricardo? É 33 minutos? O que é? Não, se você quiser passar para saber em minutos, lembra, a gente tem as aulas atrás aí, você pode voltar, você tem que fazer a transformação de tempo, né, de horas para minuto, né, se você quer fazer isso. Então, você teria que fazer, para passar para minuto, né, deixa eu fazer aqui diferente. Então, aqui, colocando em minuto, 3,33 horas... você tem que fazer vezes 60, porque cada hora tem 60 minutos, tá? Então, aqui o resultado seria 200 minutos, se você pegar todas as casas decimais, tá? A da dízima periódica ali, pelo menos até o máximo ali. Então, vai dar 200 minutos. E 200 minutos a gente sabe que é o quê? 120 minutos é 2 horas... 180 são 3 horas, então são 3 horas e 20 minutos, exatamente. Então esse é o tempo que esse carro levaria para sair de Curitiba e chegar em São Paulo com essa velocidade, 3,33 horas, que é a mesma coisa que 3 horas e 20 minutos. Precisou passar de hora para minutos, você já sabe, lembra das regrinhas que a gente já passou nos exercícios anteriores, né? Só multiplicar por 60. Beleza, pessoal? Então, por hora, por enquanto, eu quero dar esses exercícios mais básicos possíveis, tá? Para calcular tempo, a gente tem esse exemplo 3, para calcular a distância tem esse exemplo 2, e para calcular a velocidade tem esse exemplo 1 aqui, tá bom? E na aula que vem, então, a gente vai começar com agora sim com outras unidades de velocidade, não é só o quilômetros por hora que tem, então a gente vai ver na próxima aula. Valeu então, pessoal, um abraço para vocês e a gente se fala. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Discovery